Aleluia. Deus está construindo uma mensagem desde o momento do culto de manhã. E a gente tem que ficar atento a isso que Deus faz e está fazendo com a igreja. Muitas vezes o culto, ou um final de semana, ou a conexão das canções com a palavra, é como se fosse Deus uma coxa de retalho, um quebra-cabeça que vai se montando. E a gente tem que ficar atento a isso que Deus quer falar com a igreja, para esse tempo chamado hoje. Hoje de manhã o apóstolo Ernesto esteve falando a respeito da questão da paternidade. E eu não sabia que ele ia falar sobre esse assunto, evidentemente, né? E eu vim meditando na palavra, estudando a palavra durante essa semana. E eu acho que algumas coisas Deus quer nos levar a nós voltarmos para a nossa origem, para onde nós saímos antes mesmo de chegarmos nesse ambiente aqui. A igreja, ela é formada por um conjunto de famílias, por um conjunto de casais. Não existe igreja se não tiver família. Não existe pessoa se não tiver família. Então, a gente tem que entender que a família, ela é essa instituição divina, né, criada por Deus. E se você prestar atenção, a família se encontra em todos os povos, em todas as nações. A família, ela é atemporal. A família existe desde quando Deus fez a primeira família. Passou-se reis, passou-se nações, passou-se poderes, legislações, a família permanece. A família, ela precisa espelhar e espalhar a glória de Deus. Dentro da nossa cultura judaico-cristã, a questão da família é tão forte que os judeus consideram que a família tem pelo menos 3 funções. Uma função que integra, uma função que estabiliza o ser humano, uma função que corrige o ser humano. Para que o ser humano seja integrado, estabilizado, corrigido e formado à imagem e à semelhança do Criador. É na família onde a nossa essência, ela começa a ser construída. A família tem por função formar a nossa estrutura emocional, moral, espiritual e eterna. Tudo começa dentro do ambiente familiar. É ali que nós precisamos entender a função de Deus sobre a nossa vida. A família, ela é uma oficina que vai modelando o nosso caráter. E nada se compara a essa oficina do amor chamado família. E quando eu olho aqui de cima, eu vejo vários tipos de família, pessoas diferentes, com histórico diferentes, cada um aqui com uma condição diferente. E a palavra vai ao encontro de vocês, ao encontro da minha vida, de uma maneira que atenda todas as nossas necessidades. Hoje, nesse exato momento, milhões de pessoas no planeta Terra estão cultuando um único Deus e verdadeiro Deus. Deus está em todos esses lugares, falando de maneiras diferentes, com famílias. E hoje não vai ser diferente. Aquilo que nós aprendemos dentro da experiência familiar permanece por toda a vida. Que você possa olhar agora para dentro da tua família. Deus, há uns 4 anos atrás, permitiu que todas as famílias fossem de maneira forçada para dentro do seu lar. A pandemia trouxe isso. As pessoas tiveram que olhar para dentro de si, passar meses dentro de um ambiente que talvez ela não estava acostumada. Pessoas que talvez saíam de manhã e voltavam só à noite, tiveram que se atentar e começar a relacionar com a sua própria família. O número de divórcios explodiu. Suicídios aumentaram. Brigas, feminicídios aumentaram. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde, por meio da pandemia, fez com que todas as pessoas ficassem dentro de casa. Algo que poderia ser benefício para nós, algo que poderia ter estreitado as relações,
algo que poderia ter formado uma geração cada vez mais forte, revelou aquilo que estava oculto dentro do coração do homem. E quando nós falamos desse assunto, muitas vezes nós mexemos em áreas da nossa vida em que a gente trancou as 7 chaves, que a gente não quer que toque naquele assunto. E as pessoas criam uma certa resistência quando se fala em família, mesmo que de uma maneira inconsciente elas não percebam isso. Pessoas que têm dificuldade em se relacionar com a família quando se vai se aproximando o final do ano, Natal, Ano Novo. Pessoas que não conseguem se conviver com o ente querido. E aí, preste atenção que eu vou te falar. A maneira como nós relacionamos com a nossa família vai determinar a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Muitas orações não são ouvidas nem atendidas porque tem coisa que precisa ser resolvido dentro de casa. Não adianta colocar debaixo do tapete. Não adianta muitas vezes pedir ajuda de um profissional do comportamento, um psicólogo, não que isso não seja importante, mas tem coisas que Deus vai fazer a gente resolver, algo que precisa ser resolvido, e começa hoje. Começou hoje de manhã. O projeto de Deus, ele se estende para toda a família. Querido, antes de qualquer avivamento na igreja, Deus precisa mexer na estrutura das famílias. O avivamento começa dentro de casa, no relacionamento conjugal, na criação dos filhos. E esse avivamento que começa dentro de casa, ele é transportado para a vida da igreja. E esse avivamento dentro da igreja se espalha por toda a sociedade, por toda a cidade. Isso contagia. Não existe avivamento na história que não tenha começado dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma estrutura familiar que Deus criou. Isso é tão sério que esse projeto de Deus se estende para toda a família, que quando Deus vai criar o primeiro casal, Deus cria primeiro Adão. Quando chega em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus olha para aquele homem e diz: não é bom que ele fique só. Quando a gente olha para o Salmo 68, a Bíblia vai dizer que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus não criou o ser humano para ficar isolado. Deus criou o ser humano para relacionamento. E esse relacionamento precisa ser construído de maneira saudável dentro do nosso lar. Isso é tão sério que depois que Deus criou toda a estrutura do planeta Terra, o jardim, os animais, as plantas, a Trindade se reúne como família. E Deus vai criar a obra-prima da sua criação, a coroa da criação, que é a família. A família precisa representar essa unidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se isso não estiver acontecendo, nós estamos tendo uma família disfuncional. Quando a gente olha para a chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo número 12, Deus disse para Abraão sair do meio da sua parentela, da sua terra, e ir para um ambiente que Deus iria mostrar para ele. E Deus começa a fazer algumas promessas para Abraão, e dentre eles a partir de você, Abraão, da tua família, todas as famílias são benditas na terra. Existe uma promessa de Deus para a família. Quando a gente olha agora para Gênesis capítulo número 6, onde Deus então instrui Noé para construir uma arca, onde o juízo de Deus iria destruir toda a raça humana, Deus coloca dentro daquela arca 8 pessoas para saberem conviver dentro daquela arca. A terra começou a ser povoada através da família de Noé. A família de Noé foi instruída a ficar dentro daquela arca. Nós precisamos colocar nossa família dentro da arca. Aquela arca representava Jesus. A arca foi fechada de fora para dentro. Deus fechou a porta daquela arca para que ninguém entrasse, mas todos que estavam lá dentro foram protegidos. Vem Jesus então, como a única porta, como o caminho estreito, onde nós devemos levar a nossa família para dentro dessa arca. E dentro daquela arca elas precisavam saber conviver umas com as outras.
O cheiro não era agradável dentro daquela arca. Os cunhados tiveram que se conviver com os cunhados. O genro com a sogra. As noras com o sogro. Haviam 8 pessoas que passaram ali dias, meses, aprendendo a se conviver, tolerando, respeitando uns aos outros, a ponto de quando o dilúvio terminou, aquelas 8 pessoas povoaram a terra. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 19, numa decisão equivocada da família de Ló, um anjo aparece, 2 anjos aparecem para Ló, pedindo que toda a família saísse de Sodoma, porque Deus iria destruir aquela cidade. Deus fala então para Adão: não é bom que você fique só. Deus fala em Salmo 68 que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus diz para Abraão que todas as famílias seriam bem-aventuradas e protegidas pelo Senhor. Quando a gente olha para Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, louvando a Deus. Um terremoto acontece, as prisões são abertas, os presos saem. A hora que o carcereiro vai tentar tirar sua própria vida em função do que ele havia presenciado, Paulo interrompe e diz: não faça isso. E aquele homem faz uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Há algo especial com a família. As bênçãos especiais para a vida da família. Quando José entra na família de Potifar, por meio da ação daquele José, que passou por tantos desafios na vida, aquela família foi alcançada. Onde José colocava as mãos, o palácio prosperava. Onde José administrava, Deus fazia prosperar. Quando a gente olha para 2 Samuel, capítulo número 6, quando a arca está sendo transportada, chega na casa de Obed-edom, e ali a arca, que representa a presença de Deus, permanece por 3 meses na casa daquela família. E diz que durante aqueles 3 meses, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor alcançou a casa de Obed-edom. Há algo especial para a vida da nossa família. Há algo especial de Deus para dentro do nosso lar. E Deus usa, presta atenção, Deus usa todas as figuras familiares para poder revelar ao seu povo a sua promessa. Deus tem uma família. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo número 6. Deus tem uma família e você faz parte dela. Efésios capítulo número 2. Aleluia. Versículo 19. Efésios 2, 19. Portanto vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Agora o capítulo de número 3 e o versículo de número 14. O mesmo Paulo vai dizer, Efésios 3,14: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Deus tem uma família. Nós somos membro dessa família. A relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é um belo exemplo de um relacionamento familiar. Veja, quando Deus quer falar a respeito de amor, Ele usa a figura da mãe. Olhando para Isaías 49, versículo 15, há uma pergunta que o profeta faz: porventura pode uma mãe se esquecer do seu próprio filho? Todavia, mesmo que ela venha se esquecer, eu, o Senhor, jamais o esquecerei e o desampararei. Quando Deus vai falar do amor que Ele tem por nós, Deus usa a figura materna. Quando Deus vai falar a respeito do cuidado, da proteção, Deus usa a figura paterna. Olhando para o texto de Mateus capítulo número 7, poderá um pai
Porventura, se o filho tiver fome, poderá o pai, ao invés de dar um pão, dar uma pedra? Se ele tiver com fome, porventura ele poderia trocar um peixe por uma serpente? E Jesus diz assim: vós que sendo maus, ainda sabe dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Quando Deus então vai falar desse cuidado, dessa proteção, Ele usa a figura do Pai. Em Hebreus capítulo número 12, Ele vai falar a respeito de que Deus nos ama, e da mesma maneira como um pai corrige os filhos, Deus corrige aqueles que o amam. Há uma relação de todas as figuras que constituem uma família com o caráter de Deus, com o atributo de Deus. Quando Ele quer falar do relacionamento, do seu relacionamento com a igreja, Jesus usa a figura do casamento. Vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como a igreja se sujeita a Cristo. Vós, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo ama a igreja, e a si mesmo se doa por ela. Quando Deus vai falar a respeito do relacionamento com a igreja, Ele fala desse relacionamento do noivo com a noiva. Veja, onde Jesus nasceu, dentro de uma família. Aonde foi o primeiro milagre de Jesus? Dentro de um casamento. Quando Ele está na cruz do Calvário, Ele diz para que a sua mãe fosse cuidada por João. E esse Jesus que foi crucificado e ressuscitado, fez com que nós habitássemos hoje em uma família constituída como igreja. Portanto, todo aquele que olhar para o marido dentro de casa, tem que ver Jesus. Todo aquele que vê o comportamento de uma esposa dentro de casa, tem que ver a igreja. Todo aquele que vê um casal, um marido, uma esposa, tem que ver o relacionamento de Jesus com a igreja. A nossa família é um caráter profético da manifestação do reino de Deus aqui na terra. Todos que olharem para dentro da nossa casa precisam ver a pessoa de Jesus, a vida da igreja, o relacionamento de amor, de integridade que Deus tem para a nossa vida. Por isso que não existe avivamento sem antes começar dentro da família. O que tem por aí é fogo de palha que passa com o tempo. Mas quando a família dobra os seus joelhos, quando os pais honram a palavra dentro de casa, quando os seus filhos são criados na doutrina, no amor ao Senhor, Deus manifesta a sua graça sobre esse lar. E é desse lar que manifesta a graça, se espalha e contamina na vida da igreja. Portanto, meus irmãos, se nós estamos olhando o mundo ao nosso redor, por mais que Jesus profetizasse que os últimos dias seriam dias trabalhosos, quando a gente olha essa violência dentro dos lares, quando a gente olha casamentos sendo destruídos, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o número de igrejas aumenta, mas ao mesmo tempo a sociedade cada vez mais pecaminosa, precisamos refletir aonde nós estamos errando como família. Onde nós estamos errando como pai, como filho? Onde estamos errando como filhos? Entenda, a visão que temos de família afeta diretamente a visão de quem é Deus. E o diabo sabe muito bem disso. Ele vai ferir a família para tentar destruir a nossa identidade em relação a Deus. Quando um casal se separa, e esse casal é a figura profética do relacionamento de Jesus com a igreja, o caráter evangelístico que esse casamento tinha, ele fica destruído, manchado e contaminado pelo divórcio. Quando uma esposa não honra o seu marido dentro de casa, quando o esposo, o marido, não honra a esposa dentro de casa, isso compromete o caráter evangelístico da palavra de Deus, onde reflete o casamento como o relacionamento de Jesus com a igreja. Portanto, precisamos voltar para dentro da nossa casa e ver o que precisa ser feito, reorganizado, reestruturado. É preciso que nós talvez precisamos reconstruir o altar de adoração dentro da nossa casa, dentro da nossa família. O que Deus tem para a família,
Deus quer preencher todas as lacunas que foram deixadas por relacionamentos imperfeitos. É por isso que muitas pessoas chegam na igreja pela dor e se identificam com o evangelho, porque chegam tão feridas, com tanto traumas familiares, que quando elas chegam aqui e encontram o amor de Deus, esse amor preenche o amor que ela não tiveram do pai e da mãe. Essa palavra preenche, corrige aquilo que o pai e a mãe não fizeram. E elas se identificam com a igreja como um centro terapêutico do amor. E a igreja sim tem esse papel. Então o que Deus quer através da sua família, da minha família, é preencher determinadas lacunas que foram deixadas por uma ausência materna ou paterna, ou por uma ferida que ainda não foi fechada. Deus quer colocar um bálsamo em tudo isso. Mas para isso tudo acontecer, queridos, nós precisamos fazer 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui. Primeiro, nós precisamos definir na nossa vida, na nossa família, quais são os princípios e os valores que vão governar a nossa casa. Quais são os princípios e valores que governam as nossas decisões, as nossas escolhas. Toda escolha de um ser humano, toda decisão de um ser humano revela o caráter dele, o caráter dela. Toda escolha que você faz revela a tua essência. Quais são os princípios e valores que governam a sua família? Existe uma escala de valor bíblica que eu quero mostrar aqui para vocês. Chegaram diante de Jesus os fariseus e perguntaram: Jesus, nós temos aproximadamente 600 e poucas leis para obedecer. Qual seria a mais importante? Jesus então começa a dizer: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Deus em primeiro lugar, Jesus em destaque dentro da estrutura espiritual da família. Deus é a base de tudo. Jesus estava dizendo: esse é o primeiro e o principal mandamento. Depois você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Deus precisa estar em primeiro lugar dentro da tua família. Você não pode amar os teus filhos maior do que Deus. Você não pode amar o teu marido, a tua esposa mais do que Deus. Você não pode amar o seu dinheiro mais do que Deus. Você não pode amar as coisas e começar a usar as pessoas. Olha o texto que Jesus diz em Lucas capítulo de número 14 a respeito disso. Pelo fato de você decidir obedecer a Jesus, olha o que vai acontecer em Lucas 14, versículo 25. Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Ele virou para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor, se não amar-me mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. 27, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que o pai, a mãe, a esposa, os filhos, irmãos, irmãs e até a si mesmo. Percebe que nós temos que tomar cuidado para a gente não colocar o nosso casamento acima de Deus, os nossos filhos acima de Deus. É óbvio que o amor é um pouco diferente da relação de um casal com os filhos, mas o que Deus está mostrando para nós aqui, que dentro dessa escala de valor bíblica, Deus precisa ser amado acima de todas as coisas, acima do teu casamento, acima da tua família, acima dos teus filhos. Número 2, depois que você ama a Deus, aí sim você vai amar a sua família. Abra agora em 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo capítulo 5.
E o versículo de número 8, gente, esse versículo aqui, presta atenção. Esse versículo nos constrange. 1 Timóteo 5,8. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. É pior do que os que não creem. Aí eu te pergunto, tem alguém pior do que o ímpio? Tem alguém pior do que aquele que não crê? Tem. É esse daqui, ó. Aquele que não cuida dos seus parentes, da sua própria família. Essa pessoa negou a fé. E aí queremos que as nossas orações sejam ouvidas, queremos que Deus manifeste a sua glória, mas muitas vezes a família está às traças, os pais são abandonados, não há um diálogo saudável, são as picuinhas, as mágoas, as raivas. E que o texto está dizendo que depois de Deus, a minha família precisa ser amada. Por quê? Porque o amor que eu vou amar a Deus e Ele vai me amar, eu derramo sobre a minha família. E se eu não estiver cuidando da minha família, depois de Deus, eu estou negando a fé que eu declarei. Eu estou negando a fé do meu batismo, da minha salvação. Por isso que a escala de valores está tudo invertido na sociedade. Nós precisamos ter um cuidado integral da nossa família. Quem não valoriza a família não valoriza a Deus. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho. Mas não vem à igreja? Não! Porque aquele que não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar as coisas de Deus? Aqueles que não conseguem amar e cuidar dos seus entes queridos, como é que vai cuidar dos irmãos, o relacionamento com a igreja? É por isso que a escala de valores na sociedade está toda ao contrário. Primeiro Deus, segundo a família, e dentro da família primeiro é o casamento, e depois é os filhos. Toda a saúde emocional e espiritual dos teus filhos depende do teu casamento. Casamentos falidos, filhos emocionalmente frágeis, adultos que vão ter dificuldade de se relacionar. Irmãos, e o que a sociedade tem pregado é o seguinte: só estou casado hoje por causa dos meus filhos. Filhos não foi feito para sustentar casamento. Pelo amor de Deus, não coloque esse fardo nos ombros de crianças, de adolescentes, que não tem nada a ver com isso. Nenhum filho sustenta casamento. Quem sustenta o casamento é o amor de Deus derramado no coração do homem, de uma mulher temente ao Senhor. Eu preciso amar a minha esposa, e eu preciso demonstrar esse amor pela minha esposa na frente dos meus filhos, para que quando eles crescerem, eles vão dizer: quando eu casar, eu quero ter um marido igual ao meu pai, eu quero ter uma esposa igual a minha mãe. Esse é o exemplo a ser seguido. Não é o exemplo da rede social, do artista, não. É o exemplo de dentro de casa. Por isso que quando Deus vai fazer a primeira família, Deus treinou o homem. Adão, você vai carpir, você vai abrir buraco, você vai cultivar, você vai cuidar do jardim, você vai acordar de manhã, você vai plantar, você vai cuidar dos animais. Deus estava treinando aquele homem a ter responsabilidade, disciplina, compromisso e, acima de tudo, relacionamento com Deus. Só depois que Adão estava emocionalmente e espiritualmente pronto, Deus diz assim: não é bom agora ele ficar só. Ele trabalhou, ele está pronto, agora ele vai constituir família. Atenção, jovens, você que está namorando, procurando um pretendente. Moça, não se relacione com rapaz que não honra pai e mãe. Não se relacione com rapaz que não tem compromisso com o trabalho.
Marmanjos que acordam aí 10, 11 horas, meio-dia, que não tem compromisso. Moços, não se relacione com mulheres. E aí, a gente faz um teste. Entra num quarto de adolescente, de um pré-adolescente, ou até mesmo de um adulto. O quarto, ele revela muito sobre o estado emocional da pessoa. Se é um quarto todo bagunçado, emocionalmente é assim a pessoa. Não arruma a cama quando acorda. Tudo jogado. Sabe aquele quarto que cheira, sei lá o que, você define aí. Um jovem, uma jovem que não honra pai e mãe, não entra nesse relacionamento. Então você, jovem, tem que fazer pelo menos algumas perguntas para você mesmo. Preste atenção nisso. Você que está namorando ou pretende namorar, você se casaria com o Deus do teu namorado, com o Deus da tua namorada? Porque quando casar, há uma mistura da vida emocional e espiritual. Eu vou namorar porque eu vou ganhar ele para Jesus. Para com isso. É mais fácil a pessoa se desviar do que ele ganhar para Jesus. Você se casaria com o Deus dele, com o Deus dela? Número 2, você se casaria com a família dele, com a família dela? Você se casaria com o seu sogro, com a sua sogra? Não, Renato, mas quando eu casar eu vou ter a minha casa. Você que pensa, irmão. Quando você casa, o pacote vem junto. Você vai ter que honrar a tua sogra, o teu sogro, os teus cunhados, as tuas cunhadas. Porque se não fizer isso, você está negando a fé, como a gente leu aqui em Timóteo capítulo 5. Você se casaria com Deus dele, com Deus dela? Você se casaria com a família dele, com a família dela? Terceira pergunta, você se casaria com a missão de vida dele ou dela? Pergunta para ele ou para ela, qual é a sua missão de vida? O que você quer para a vida? Eu não sei, irmão, cai fora. Se o cara não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Quais são os valores que essa pessoa carrega? São os valores que vão interferir no seu relacionamento conjugal. Então vai fazendo essas perguntas aí. Talvez você chegue a alguma conclusão. Olha, se eu casar com Deus dele, com Deus dela, eu vou trazer concorrência para dentro de casa. Reflita aí. Dorme com essa daí. Talvez você tenha que tomar algumas decisões que talvez possa doer agora, para você viver o propósito de Deus para o teu casamento, para a tua família. Primeiro Deus, segundo o casamento, terceiro os filhos, depois o trabalho, depois vem a vida social e a igreja. Leve a sério as suas escolhas, as suas decisões. Qual é a espinha dorsal de valores e princípios que estão determinando o funcionamento da tua família? O que rege os valores, os princípios, o que está dirigindo as suas escolhas, as suas decisões, está baseado em princípios da palavra de Deus. Você está amando a Deus em primeiro lugar? Você está amando o teu cônjuge em primeiro lugar, depois dos teus filhos? Você está amando e trabalhando para manter o sustento da tua casa, do teu trabalho? Depois de tudo isso pronto, nós vamos para a igreja. E essa família agora saudável, estruturado, alavanca a vida espiritual da igreja. A igreja é um grande termômetro que mede a condição espiritual das famílias da igreja. E é por isso que você precisa sim investir em cursos como dos casais, como o trabalho da apóstola Ayla com as mulheres. É aí que você vai melhorando como ser humano, como marido, como esposa. Então primeiro, veja, querido, defina quais são os valores e princípios que governam a sua família. Número 2, entenda e pratique os mandamentos morais, éticos e sociais que a Bíblia demonstra para dentro da nossa família. E eles têm 3 categorias. Primeiro, de pais, de filhos para pais, de pais para filhos, e entre marido e esposa. Aí eu quero ler mais versículo com você, e você vai pegar uma sequência aqui que tem em Colossenses capítulo de número 3.
filhos para pais. Colossenses, capítulo 3. Atenção, filhos. Versículo 20. Filhos, aqui não está falando direito, é um dever cristão. O dever cristão de vocês é obedecer sempre o seu pai e a sua mãe, porque Deus, Ele gosta disso. Obedeça o seu pai e a sua mãe, porque Deus gosta disso. Em Efésios vai dizer que aquele que honra pai e mãe, ele vai prolongar os dias dele aqui na terra. Agora veja, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo de número 5. Ainda dentro desse contexto, com os filhos. Versículo 5, 1 Timóteo 5, 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão que receberão dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. O que está dizendo aqui? Filhos, honre os teus pais até a velhice. Ame os teus pais quando eles que carregaram você no colo. Agora é você que vai carregar os teus pais no colo. No início eles trocaram as suas fraldas. Agora nós vamos ter que trocar as fraldas dos nossos pais. Velhinhos, precisando da nossa ajuda. Aquele que não honra o pai ou a mãe na velhice, estará semeando a mesma coisa quando esse filho ficar velho. Pois a mesma coisa que Jacó fez com seu pai, os seus filhos fizeram com ele. O enganaram. Honre os seus pais na velhice. Ame os seus pais na velhice. Cuide deles até o último dia de vida. A sua vida, jovem, depende disso. Deus gosta que filhos obedeçam seus pais. Honre ele mesmo que talvez os valores e princípios dos seus pais sejam diferentes da Bíblia. É preciso que você entenda o que o texto está dizendo. Que essas viúvas que têm filhos aqui, esses filhos precisam cuidar dos seus pais. Quantos filhos colocam os pais num asilo e esquece deles? O que está acontecendo, gente? Com a nossa sociedade. Filhos precisam obedecer os seus pais, porque diz o texto que Deus se agrada disso. Eu me lembro que em 2015, os meus pais fizeram 40 anos de casado, boda de esmeralda. E eu e minha irmã fizemos uma festa para eles surpresa. Imagina duas pessoas simples. Meu pai e minha mãe foram criados na roça. A minha mãe, adolescente, teve que fugir da fazenda para a cidade, porque o meu avô materno bebia muito. E ele batia na minha mãe, na minha tia, no meu tio, com madeira. Uma bela madrugada, a minha avó teve que fugir com os 3 filhos. E o fim foi terrível dele. Uma vida sofrida, batalhando, constituiu família. E aí, cristão, eu precisei então entender que eu precisava honrar eles. E essas pessoas, né, estão tão humildes, tão simples, que eles não entendiam que a surpresa era para eles. A gente contou uma historinha que a gente iria numa festa de uma pessoa conhecida, e quando chegou lá, todo o auditório começou a aplaudir, honrando a vida deles. Porque eu entendi que 2015 foi quando eu e a Aline começamos o ministério com casais e família.
E se eu não tivesse, ou se eu não honrasse os meus pais como casal, eu não teria nenhum tipo de condição de estar ministrando para casais e família. Porque se eu não der o exemplo dentro de casa, que Deus não me autorize subir nesse púlpito para falar de casamento. Não que eu seja perfeito, pelo amor de Deus, longe disso. Mas que eu preciso entender que a legalidade para falar a respeito disso precisa honrar os meus pais. E o ano que vem, se Deus permitir, vão completar 50 anos de casado, bodas de ouro. E se Deus quiser, eu quero mais uma vez honrá-los com essa festa. E o dia do meu casamento, 31 de maio, foi o dia que os meus pais casaram. E no dia do meu casamento nós fizemos uma homenagem para eles também, dizendo: eu só cheguei até aqui porque eles investiram na minha vida. Então que você faça também o mesmo pelos seus pais. Honre eles, abrace eles, faça o que é possível pela vida deles. Pais precisam também honrar os filhos. Vamos voltar agora para Efésios capítulo número 6. Desculpa, o Colossenses capítulo 3. De filhos para pais. Agora de pais para filhos. O capítulo de número 3 e o versículo 21 vai dizer: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Todo filho precisa ser gerado com a bênção do casamento, entenda isso. Todo filho precisa ser gerado com a bênção espiritual do casamento. São os pais que apresentam Deus à criança. São os pais que evangelizam os filhos. Todo pai precisa garantir essa formação de uma identidade dos filhos em relação a Deus. Todo pai precisa apresentar e dar ao filho segurança, autonomia, liberdade para expressar seus sentimentos. Todo pai precisa colocar limites realistas. Evite o abuso, a manipulação emocional, palavras malditas. Nunca diga para o seu filho o que você não gostaria que ele fosse. Não chame o seu filho de burro, de idiota. Ai, tá vendo? Parece um diabinho. Não faça isso. A sua palavra tem uma autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não fale para eles aquilo que você não gostaria que eles se tornassem. É você, pai, marido, homem, que deve apresentar Deus para o seu filho. E aí, irmãos, me permita com todo cuidado, com todo carinho aqui falar algo para vocês. Eu me lembro que hoje de manhã a Thalília estava com o Rael. Ela estava louvando aqui, ela levantou a mão, e eu percebi que ele levantou a mãozinha dele também. Isso é instruir a criança no caminho que deve andar. Pais, com todo carinho, com todo amor, eu peço isso para você. Um culto como esse é o método mais pedagógico que Deus dá a você, de ensinar o seu filho a cultuar a Deus. Vai começar uma oração, ensine o seu filho agora: olha lá, vamos orar. Levanta a mão para ele ver como que você ora. Ajude ele a procurar um versículo bíblico na palavra. Ajuda aqui o pai a procurar o versículo. Leia com ele um versículo bíblico. Irmão, isso é um desafio. E a gente não pode permitir que o culto seja um momento de entretenimento para os nossos filhos. Com todo carinho, irmão, eu falo isso, cuidado, não deixe que os seus filhos passem o culto inteiro mexendo no celular. Porque você está instruindo o tipo de culto que ele vai ter quando ele crescer. Eu sei que talvez ele fique disperso e não consiga se conectar no culto, talvez com uma palavra mais para adulto, mas chega um momento que vai transicionar do departamento infantil para a vida da igreja. E não faz sentido ele estar num culto adorando a Deus e passar talvez 1h30, 2 horas no celular. Porque esse é o momento de você ensinar o seu filho a adorar a Deus, a ler a Bíblia, a formar o caráter dele, o caráter dela como uma jovem cheia do Espírito Santo, a entender que esse é um momento especial para ele aprender o verdadeiro Deus que você serve, pai, que você serve, mãe.
É por isso que Deus disse: olha, Moisés, inculca. Fala para os pais inculcar. É como se fosse abrir a cabeça dos filhos. Inculque, fale da palavra de dia, de noite, ao deitar, ao levantar, na entrada e na saída. Coloque versículos bíblicos nas paredes, nas portas, nos umbrais. Eles amarravam no punho, eles amarravam na testa versículo bíblico, no momento de que a criança está crescendo, ela está sendo bombardeada, positivamente falando, com os versículos da palavra de Deus. E aí vai formando o quê? Um adulto emocionalmente saudável, com uma espiritualidade saudável. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não percam desânimo. De filhos para pais, de pais para filhos, de marido para esposa. Não dá para tempo de ler todos os versículos aqui. Marido, preste atenção, ame a sua esposa com amor sacrificial. Ame a sua esposa como Jesus ama, sem esperar nada em troca. Não ame a tua esposa apenas olhando o desempenho dela, o reconhecimento dela. Porque da mesma maneira como Cristo ama a igreja, deve o marido amar a sua esposa. Seja aquele que ama com amor sacrificial, seja o provedor da necessidade da tua esposa. Necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. Maridão, seja o sacerdote da tua casa. Seja o pastor da tua casa. Seja aquele que verdadeiramente chegue diante de Deus e diz: Pai, eu apresento aqui a minha esposa, eu apresento aqui os meus filhos, ó Deus, faz da minha casa um verdadeiro centro terapêutico do amor. Marido, se posicione, supra a necessidade emocional e espiritual da tua família, marido. Não coloque substitutos, o que tem de mulher sobrecarregada emocionalmente, porque além de cumprir a função de esposa, está cumprindo um papel que Deus não colocou nos ombros dela, mas no ombro do marido. E quando o marido negligencia o seu papel, a esposa, ela vai ter que assumir muitas vezes esse papel que não é dela. Esposa, não faça isso. Deixa Deus ir atrás do teu marido. Quando o bicho pegou literalmente lá no jardim do Éden, Deus foi atrás de quem, irmãos? Deus foi atrás de quem, irmãos? Do Adão. E a pergunta é muito clara: Adão, aonde você? Onde você estava quando tua esposa mais precisava do teu apoio, da tua compreensão, da tua oração, da tua intercessão, do teu carinho? Ah, irmão Renato, que eu trabalho tanto. Pois é. Quando o trabalho inverte a escala de valor, é mais importante que a tua família, por mais que você fique sacrificando, passando dias, horas, trabalhando, não que isso não seja necessário, mas isso vai comprometer algo muito mais importante na tua vida, dentro dessa escala de valor. Então seja o provedor da sua casa, coloque muros de proteção ao redor da sua família. Marido, seja um facilitador da graça e do perdão. Esposa, contribui para o crescimento do marido. Você é uma auxiliadora, uma adjuntora. Você está ao lado do seu marido, ajudando ele a cumprir a missão que Deus colocou sobre a vida dele. E através da sua sensibilidade, do seu comprometimento com a palavra, da sua orientação, você vai ajudar o seu marido, a sua família, a esposa, a cumprir tudo aquilo que Deus colocou para a vida do seu lar. Honre o seu marido. Esposa, por favor, não fale mal do seu marido para ninguém. Já viu aquelas rodas que tem de família? Fica falando dos defeitos do marido, que ele é assim, que ele é assim. Não honre. A mulher de Provérbios 31, por onde ela ia, ela honrava, falava bem do marido. Irmão Renato, que eu não tenho muito o que falar. Então fica quieto, irmão. Não permita que a situação fique pior do que está. Seja uma intercessora do seu lar. Use palavras proféticas para edificar o seu lar, a sua casa, o seu casamento. Mulheres, cuidado com as palavras. Eu quero ler só um texto. Provérbios 21, 19. Esposas, mulheres, o texto fala em Provérbios do perigo que é quando a mulher não consegue vigiar na questão da fala.
É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. (Versos 25 e 24). Está na Bíblia. Olha quem está escrevendo é Salomão. Estão falando de Salomão. É melhor morar no fundo do quintal do que numa casa com a mulher briguenta. Tem mulher briguenta aqui? Não. Por que a Bíblia está fazendo tanta ênfase aí? E tinha também 27:15. Porque muitas das vezes, irmãos, o problema começa a estar exatamente quando a esposa não consegue emocionalmente controlar suas palavras. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Fica aquela goteira, tec, tec, tec. Não para de falar, né, irmão? Briguenta, resmungando de tudo. É a famosa coveira que a gente aprende no curso de casais. Vê morte em tudo, reclama de tudo. Nada está bom. E é interessante, mulheres, vocês estão num período. Amanhã tem culto das mulheres, amém, mulheres? Sábado tem Conectadas Day, mulheres. Então mergulha nisso. E que a sua palavra sejam palavras de edificação para o teu lar, para o teu marido, para os teus filhos. Palavras que edifiquem a sua casa. Palavras que façam um desenho profético daquilo que você quer para o seu casamento, para o seu lar. Porque tudo isso, quando estiver muito bem alinhado, quando nós tratarmos a nossa família de maneira como Deus quer que nós tratamos, nós vamos viver os melhores dias do Senhor aqui na terra. Quem ignora a relação horizontal da família compromete o relacionamento vertical com Deus. Orações não são atendidas, ambientes ficam tóxico e disfuncional quando não há um ajustamento da palavra de Deus dentro da família. E eu termino com o último texto de Lucas capítulo de número 15, que foi algo que o apóstolo Nelson falou um pouco de manhã, porém eu quero ler uma outra parábola que traz um contexto de um lar. Lucas capítulo de número 15 e versículo de número 8. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele usa um contexto de um lar, de uma família, assim como foi utilizado na parábola do filho pródigo, que está logo abaixo, aí se você for ler. Essa mulher tinha 10 moedas. E essas 10 moedas, elas estavam no tipo de uma tiara que elas utilizavam naquela época, que era um presente de casamento. Tinham 10 moedas, ela perdeu uma moeda. E quando ela andava na rua com aquela tiara, faltando uma moeda, isso era um motivo de desonra para ela, de vergonha. Porque era algo muito valioso que ela ganhava de casamento. Só que ela perdeu dentro de casa. Dentro de um ambiente que ela conhecia, ao seu alcance. E é interessante que ela teve dimensão da gravidade da perda. E por que nós perdemos algo? Muitas vezes por negligência se perde algo. Sansão foi negligente ao se relacionar com quem não deveria. Por que perdemos algo dentro de casa? Porque muitas vezes reagimos de acordo com aquela necessidade do momento, sem perceber do que nós estamos abrindo mão para satisfazer essa necessidade. Muitas vezes é o prazer imediato, é a compulsão que costuma impedir a nossa visão de futuro. Perdemos algo quando nós não obedecemos à voz de Deus, quando abusamos da misericórdia do Senhor e confiamos na nossa própria força, na autossuficiência. Perdemos algo dentro de casa, muitas vezes por circunstâncias da vida. Mas essa mulher tomou uma decisão. E eu fecho com isso aqui para nós nessa noite. Família Sedac, ao terminar esse culto, todos nós aqui vamos voltar para casa. E nós precisamos chegar na nossa casa com uma decisão.
o que precisa ser achado, reconstruído, reorganizado, valorizado. Ao chegar em casa, nós precisamos rever como que está a nossa condição como marido, como esposa, como filhos, para que o verdadeiro avivamento aconteça dentro da nossa casa e se estenda para a vida da igreja. Ela tomou uma decisão, a primeira decisão que ela tomou, ela acendeu a candeia. Provavelmente estava escuro. Ela precisava de uma visão, de uma orientação. Ela precisava de um despertamento. Tem situações na nossa vida que só vai mudar quando a gente ficar inconformado com a situação e se posicionar, de acender uma candeia, que é a palavra de Deus, a luz do Evangelho, o entendimento da palavra, e analisar o que tem algo errado dentro de mim. Coloca o Salmo 139, por favor. Essa luz vai mostrar o que precisa ser mudado na minha vida, como pai, como marido, como filho, como irmão, como genro. E quando isso for revelado, nós precisamos fazer uma próxima etapa. O Salmo 139, 23 e 24. Olha o que o salmista pede para o Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Marido, pai, esposa, faz essa oração: sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Próximo. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Onde eu estou errando como pai? Onde eu estou errando como filho, como filha? Sonda-me, Senhor. Se há alguma coisa errada dentro de mim que está prejudicando o meu relacionamento, mostra. E me coloca nesse caminho. Acende a candeia para ter um discernimento, uma orientação do Senhor. Segunda coisa, ela varreu a casa. E quando ela varreu a casa, ela estava fazendo uma faxina. Varrer a casa é remover aquilo que está atrapalhando de você encontrar algo precioso que foi perdido dentro do lar. É uma faxina espiritual, é uma faxina emocional. É remover a sujeira de valores equivocados que muitas vezes entrou dentro do lar, do materialismo, da falta de amor, da mentira, do engano, de valores que destoam da palavra do Senhor. Ela acendeu a luz, ela começou a varrer e fala com diligência, com prioridade, com disciplina até achar. Esforço, dedicação, empenho até encontrar. E depois que ela encontrou, diz o texto, que ela celebrou a vitória com aqueles que preocuparam com ela. Há uma celebração que nós precisamos fazer para cada detalhe da nossa vida. Pequenas vitórias precisam ser celebradas dentro do lar, do seu filho, da tua esposa. Se quando o teu esposo, a tua esposa conquista algo no trabalho, na escola, na faculdade, e você não é a primeira pessoa que ele liga para te contar isso, alguma coisa está de errado. Foi comemorar com os amigos, está errado. Foi comemorar na igreja, está errado. Tem que ser celebrado dentro de casa. Então nós vamos sair daqui nessa noite e nós vamos orar a Deus. Eu vou acender a candeia aqui da tua palavra. O Senhor vai mostrar o que eu preciso ser mudado dentro da minha casa e na minha família. Eu vou fazer essa faxina espiritual. Eu vou buscar com diligência aquilo que talvez foi roubado pelo diabo, ou aquilo que eu trouxe de algo errado para dentro de casa. Eu vou fazer essa faxina e remover, para que depois que eu encontrar aquilo que é valioso para Deus, Deus vai promover uma festa dentro da minha casa, dentro do meu lar. Se coloque de pé. Eu quero dizer algo para você nessa noite que aconteceu com uma família. E eu uso essa palavra aqui que eu vou ler com você, de Gênesis 33. Eu quero declarar que isso vai acontecer na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, ficaram separados por aproximadamente 20 anos. Quanto tempo você não fala com um ente querido? Com o irmão, com uma irmã,
com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você não vai na casa de alguém? Irmão Renato, mas ele não me suporta. Seja você o agente de transformação. Acende a candeia, faz a faxina. Seja você a pessoa que vai tomar a iniciativa de pedir perdão, de reconciliar. Marca um café, marca um almoço, marca um jantar. Seja o que for, marca um encontro. E diz: olha, eu acendi a candeia dentro da minha casa. Eu encontrei um lixo dentro da minha alma. Eu quero dizer, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu peço perdão também por algo que eu fiz. Se é o avivamento nós estamos pedindo, tem que acontecer dentro do nosso lar. E esses irmãos aqui passaram anos sem conversar, até que aconteceu isso daqui. Gênesis 33. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as suas servas. Olha o encontro da família. E pôs a serva os seus filhos na frente, e a Léia seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. 3. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, esse encontro vai acontecer dentro da tua casa, dentro da tua família. Então Esaú correu, ele abraçou o seu irmão, e eles abraçaram, agarrou no pescoço, beijou e choraram. Depois levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Léia com seus filhos, olha a família reunida. Depois chegou José e Raquel e se inclinaram, e disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado? Ele disse: para achar graça aos olhos de meu Senhor. Quando esses dois irmãos tomaram a iniciativa, a família novamente foi reorganizada. Foram se chegando. E é isso que vai acontecer na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Escute isso. Eu acho que eu contei esse testemunho uma vez aqui. Havia uma família, o pai Jacó, a mãe Joana, e 2 filhos adolescentes, o Ricardo e o Júlio. O Júlio era o mais novo. Os irmãos estavam brincando na frente de casa, jogando bolinhas de gude. O irmão mais novo, o Júlio, disse: Ricardo, eu preciso dizer uma coisa. Você é muito especial para mim. Eu te amo muito e nunca quero me separar de você, Ricardo. O irmão mais velho diz: para com essa bobeira aí, Júlio. Que negócio de amor, amor, amor. Vamos brincar aqui. E não deu muita bola para a declaração de amor de Júlio. Anoiteceu, as crianças foram para dentro de casa. O pai Jacó chegou do trabalho, cansado, exausto. Naquele dia ele não havia feito muitos negócios, não prosperou. Chegou bravo, com raiva, meio que descontando na família. Lá vai o Júlio. Chega diante do pai: papai, eu te amo muito, nunca quero me separar de você. Jacó dá um grito: deixa eu quieto, não está vendo que eu estou cansado de um dia de trabalho? Vai para o seu quarto, menino. O menino Júlio abaixa a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, vai para o seu quarto. Ele fica no cantinho, sentado, abraçou o joelho e começou a chorar. A mãe percebeu a ausência do filho mais novo, foi até o quarto e encontrou ele chorando. A mãe então vai e abraça Júlio. E Júlio diz, com os olhos cheios de lágrimas: mamãe, eu a amo muito, eu nunca quero me separar da senhora. E a família vai dormir. No meio da madrugada, Júlio se levanta. Ele vai no quarto de Ricardo, o irmão mais velho,
E ele acende a luz do quarto e fica olhando o irmão mais velho dormindo. Ricardo então percebeu a luz, o movimento, e brigou com o irmão. Você está louco, moleque? Deixa eu dormir, apaga essa luz. E colocou ele para fora do quarto e bateu a porta. Júlio então vai no quarto dos pais, acende a luz, ele se aproxima do lado do pai, e por alguns minutos ele fica contemplando o pai e a mãe dormindo. Jacó acorda, daquele jeito, estourado com o menino, chamando ele de louco e irresponsável, bate a porta. Júlio vai para o seu quarto, a família volta a dormir. Amanhece, a família acordou cedo, todo mundo as crianças indo para a escola, Jacó indo para o trabalho. Acordou também daquele jeito, bravo, com pressa, correndo. Rápido, 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 vamos, eu tenho que ir para o trabalho. Ricardo está tomando café, Júlio não apareceu ainda. E aí o pai sobe as escadas do quarto, da casa até o quarto do menino, do filho mais novo. Ele abre a porta com violência, acende a luz, puxa a toalha, a coberta de Júlio, e percebeu que ele estava imóvel. Quando ele vai dar um tapa para acordar Júlio, ele coloca a mão na vida do seu filho, ele percebe que ele está gelado, sem cor, com os lábios roxos. Naquele momento ele dá um grito. A mãe Joana sobe correndo junto com o irmão mais velho, Ricardo. E quando eles chegam diante da cama de Júlio, eles percebem que Júlio está morto. O desespero toma conta daquela família. O pai Jacó começa a dar murro na parede. A mãe abraça o filho morto no colo. O irmão mais velho começa a chorar e a lembrar de tudo aquilo que o irmão havia falado para ele no dia seguinte. E a família percebe que havia um bilhete na mão de Júlio, enroladinho com a letra dele. E ele escreveu assim: família, outra noite Deus veio falar comigo através de um sonho. Ele me disse que apesar de eu amar tanto a minha família, eu teria que me separar. Deus não me explicou o porquê. Eu estou com muito medo, papai, mamãe e Ricardo, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas eu gostaria de dizer algo para vocês, família. E Júlio escreve: Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai Jacó, o senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. Assinado Júlio. É assim que termina a história dessa família. Uma família que talvez possa ser igual a minha e a sua, mas de uma família que, como nós observamos aqui na palavra, é um projeto de Deus. E da mesma maneira como aquela família de Jacó e Esaú reconciliaram, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa mesma reconciliação agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que possa acontecer dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu casamento, na vida dos meus filhos. Que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nenhuma ideologia de gênero vai interferir naquilo que Deus construiu como essência, que é a família que foi criada no céu. Que em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero declarar sobre a tua vida, que nenhum ente querido seu vai se perder, mas que todos serão salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a vida da tua família, que aqueles que estão afastados vão voltar, que aqueles que você acha que dá problema servirão de exemplo, de testemunho para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Que em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre o teu casamento, um casamento restaurado, uma família salva, um lar temente a Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós como família, como a igreja, diante dos princípios estabelecidos que é a palavra do Senhor. Se você pode estar com a sua família, eu peço que você ore com ela.
Eu peço aos intercessores agora que vão nos corredores e ore por a vez que aqueles estão sozinhos. Ore pelo teu casamento, pela tua esposa, pelos teus filhos. Ore. Declare vitória. Se você está aqui sozinho, ore pela tua família. Aleluia. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso. Seja a boca de Deus agora, em nome de Jesus. Isso, declara, igreja. Dá-me o coração igual a teu, meu mestre. Dá-me o coração igual a teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me o coração igual a teu. Comece a orar, comece a declarar vitória na vida do teu ente querido. Se você está sozinho, ore pela sua família. Talvez você tenha que fazer alguma ligação hoje, mandar uma mensagem, um pedido de perdão, uma reconciliação. Declare palavras proféticas na vida do seu ente querido, na vida dos teus filhos, na vida do teu esposo, da tua esposa. Seja a boca de Deus agora, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar para abençoar a sua casa, para abençoar a tua família. Ora, igreja, o Espírito Santo de Deus está se movendo em nosso meio. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, Vai abençoando o Espírito Santo. nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vai mudar, vai mudar. Nós vamos chegar na nossa casa, vamos acender a candeia, vamos reorganizar, reestruturar um altar de adoração ao Senhor. Que ao redor de cada lar agora haja uma muralha de fogo intransponível à ação do mal. Filhos que estão afastados vão voltar na presença do Senhor. Maridos que não têm um encontro com o Senhor vão se render aos pés do Senhor Jesus. Esposas que não conhecem a Cristo se renderão a Ele. Tios, tias, cunhados e cunhadas vão voltar para Cristo por meio do seu testemunho. Eu declaro famílias salvas, curadas, transformadas pelo poder do teu nome, Jesus. Queremos viver o projeto do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Nós declaramos uma geração frutífera, uma geração próspera. Nós declaramos que a nossa geração será poderosa na terra. Nós declaramos o nosso lar curado e restaurado para espelhar e espalhar a glória de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.